Parte 2 de testando filtros. Vamos pro primeiro filtro. E esse sou eu na vida real. Só que é um filtro. Ai. Segundo filtro, 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 segundo filtro. Que é aquilo? Aquilo o quê? Por que essa fogueira acabou? Ela apagou porque eu vou ajudar bonito, pô. Agora é. Mexendo não. A manina. Love you for you.